youtube.com/portal Metro 1. A rádio que todo mundo fala e todo mundo ouve, agora também todo mundo vê. Todo mundo vê. A rádio da cidade, Metrópole FM. Prevenção, vida longa, bem-estar, cuidado, equilíbrio, bons hábitos. Começa agora Metrópole Saúde, um programa que vai ajudar você a se cuidar mais e viver melhor. Saúde e qualidade de vida no seu rádio. 4h07, está começando aqui o Metrópole Saúde desta sexta-feira, dia 13 de novembro. Deixa eu passar os números para você ligar aqui e aproveitar essa hora inteira dedicada a seu bem-estar, viu? 3505-5000 é o telefone aqui da Rádio Metrópole. Você também pode mandar mensagem pelo WhatsApp, 981553258, 981553258. Mensagem também pelo metro1.com.br, onde você entra, aproveita, vê as notícias, todas as informações. A gente que já está com a eleição aí batendo na porta. Também pode mandar mensagem pelo YouTube. Estamos ao vivo aqui no YouTube, youtube.com/portal Metro 1. Você vê a gente, conversa no chat e depois pode rever o programa inteiro também. Hoje a gente vai conversar aqui sobre tratamento para as dores. O Brasil, que nesse momento de pandemia é um dos países onde ele aparece com o maior número de população que está sofrendo com estresse, com ansiedade e com depressão. Os números aumentaram muito. Quem tinha, aumentou. Quem não tinha, muitas vezes desenvolveu. E nessa hora, vem a dor junto, a gente vai falar sobre tudo isso. Meu convidado, já estou vendo ele ali, ajeitando o cabelo, muito bem, Walter Viterbo. Médico, acupunturista, especialista em dor e no tratamento da dor, que é tão importante. Esse momento aí de pandemia, que a gente está vivendo ainda os primeiros meses, no meio do caminho. Essa pesquisa que eu citei é uma pesquisa que foi da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mas que mostra o Brasil inteiro. Ela foi feita em maio, junho e julho. Entrevistou mais ou menos 2.000 pessoas no Brasil todo. E mostra a mudança grande. O Brasil aparece com quase 80% da população com alguma queixa relacionada ao estresse. E quando a gente tem estresse, vem a dor também, que é um reflexo disso, não? Pois é, boa tarde para você, Cristina, todos os ouvintes da Rádio Metrópole. Esse programa é extremamente importante. Esse é um programa que tem uma utilidade pública indiscutível, de um alcance e de uma diversidade maravilhosa. Eu só parabenizo a rádio por esse espaço dedicado à saúde, pelo nível de convidados que vocês habitualmente levam, e levam informações importantes para a população. E vivemos um momento onde, talvez o ano, onde mais se falou sobre saúde, onde mais se valorizou a prevenção, os cuidados, porque tivemos muitas gripes na nossa história. Recentemente tivemos também o SARS, né? Aquela doença, a gripe do frango. A gente teve recentemente algumas viroses importantes, mas nenhuma do porte e das consequências da Covid. Então, a gente aprendeu também que a higiene, que a prevenção é um grande caminho. E ele é válido não só para a Covid, para tudo. As doenças começam com a higiene básica, com lavar as mãos, né? Antigamente a gente via as pessoas pegava verme por simples falta de educação básica. Hoje isso tem melhorado, tem evoluído. Então, há um aprendizado sempre. Infelizmente, o aprendizado só tem dois caminhos, ou é por amor ou é por dor. Esse é um aprendizado por dor. A gente está aprendendo sofrendo, com perdas psicológicas, com perdas da saúde, com mortes, mas infelizmente é um aprendizado que chegou e que a gente tem que realmente sair melhor. Então, claro que diante de uma situação dessa, o emocional e o estresse, que é uma resposta do corpo a fatores estressores, então nós estamos diante de talvez um dos maiores fatores estressores que nós já tenhamos vivido.
né? Ele é comparado a uma guerra mundial. Então, graças a Deus, nós não vivenciamos isso, mas a população que teve a oportunidade de vivenciar uma guerra sabe os horrores e o que causa, né, no seu dia a dia, na sua vida, na sua mudança, na sua vida. E o Covid chegou com o quilate de uma guerra. E que esse inimigo, né, que invadiu o nosso planeta, ele precisa ser combatido. E uma das formas mais importantes é exatamente a mudança nos hábitos de vida e a prevenção. Porque está muito claro, a gente tem percebido já hoje, a nível de consultório, que aqueles que sobreviveram, e graças a Deus, mais de 95% das pessoas que tiveram Covid sobreviveram, a mortalidade está abaixo de 5%, que para muitos é muito bom, mas para aqueles 5% é 100%, então sempre é bom respeitar qualquer que seja a mortalidade, era 100% para aquela família, para aquele ente querido. Né? Nós temos vários nomes aí que se foram, né? Vamos lembrar o professor Alcimar Coutinho, recentemente, entre outros, vários colegas médicos do Brasil inteiro, vários colegas da área também de enfermagem, de nutrição, na área hospitalar, que estão na linha de frente, infelizmente se foram. Então a gente chama a atenção que essa patologia, para os que já sobreviveram, para os que já foram expostos e que estão teoricamente imunizados, ainda não temos certeza absoluta disso, ficaram algumas situações importantes. Uma delas são as dores. Está se começando a estudar e se publicar e ver que, como todas as outras viroses importantes, né, patologias onde há alterações inflamatórias, elas não acabam quando o paciente está livre da fase de infecção, de virulência, de transmissão, mas essas dores elas permanecem. E a gente tem visto recentemente a chikungunya, é um exemplo muito clássico, dengue, né, que a gente está infelizmente habituado a ver, que também são doenças facilmente evitáveis, simplesmente você limpando sua casa, evitando água parada, você evita que aquele mosquito que tem um voo curto venha voar na sua esquina, na sua casa, porque o mosquito não voa muito. Então o grande culpado é você ou o vizinho, que precisa tomar cuidado para que essa arbovirose não aconteça. E a gente tem visto esse ano, parece uma mutação, porque a chikungunya tem vindo com dores mais fortes, dores que as pessoas têm dificuldade, mesmo usando medicamento, não tem o mesmo efeito, e por um tempo muito mais prolongado do que a gente tem visto nos anos anteriores. Então, estamos falando de saúde, estamos falando de uma patologia semelhante a outras, obviamente com índice de infecção e mortalidade mais importante, mas que ela deixa sequelas, e chamamos a atenção principalmente da parte de dores, e a segunda outra situação, para quem teve ou para quem não teve, que é a parte emocional. As alterações de sono, de humor, de depressão, de estresse, de ansiedade associados à Covid são imensas, são enormes, são compreensíveis, claro, as pessoas viram aí a sua vida ser modificada, fechar-se dentro de uma casa, fechar o seu comércio para aqueles que precisam sobreviver dele, fechar-se da sua família, daqueles entes queridos. Então, assim, é óbvio que um fator estressor desse porte, associado à dor, trouxe inúmeras consequências. Então, a gente agradece esse espaço para a gente falar um pouquinho sobre isso, quero ouvir também a pergunta dos ouvintes, mas, assim, é muito assunto, né, para Tem várias só, vamos perguntas chamar já assim. chegando aqui. O prazer é sempre nosso. Tem várias perguntas já chegando. Eu vou começar com o Felipe aqui, que ele quer saber se o estresse ele causa dor. A dor mesmo. Estou só estressado, não me provocou uma outra doença, mas me causa uma dor. E como pode ser tratado? E como pode o quê? Ser tratado. Se tratar? Tá. Ó, Felipe, obrigado pela sua participação. Veja bem, existe um ciclo que quer dizer o seguinte, que a pessoa estressada, ela tende a piorar as dores que ela já tenha. E as dores, obviamente, geram estresse. Então, é um ciclo que precisa ser quebrado, onde um piora o outro. Como é que o estresse pode piorar um quadro de dor? Por exemplo, só o fato de você se sentir travado, você pegar sua musculatura e contrair ela porque você está estressado, isso já gera uma piora na sua musculatura que eventualmente você já tenha algum quadro de dor. Então esse é um exemplo muito clássico. E o inverso é muito pior. Qualquer dor prolongada vai gerar respostas no corpo, um aumento da adrenalina, aumento de respostas anti-inflamatórias, e que isso vão desencadear também o estresse. E aí eu chamo a atenção para mais um problema nesse ciclo do estresse, que é a insônia, porque a dor e o estresse pioram o sono. E aí a pessoa que dorme mal vai acordar mais estressado, mais reativo, com o pavio mais curto, vai responder mais ainda aos fatores estressores e vai chegar à noite mais tenso, mais estressado. Então, são três coisas que precisam ser quebradas: a dor, o estresse e a dificuldade de dormir. Então, por aí, Felipe. A gente tem um ouvinte aqui na linha, não é isso? Isso. Roy? Boa tarde. Tá na linha ainda?
Alô? Oi? Não tá na linha? Caiu? É isso? Caio, você hoje tá demais, viu? Caio Hadley aqui no lugar de Zé Silva, que tá de férias. Mas tem várias perguntas também. Deixa eu seguir aqui, porque no WhatsApp tem várias. Quais são as dicas para manter um equilíbrio emocional nesse período de isolamento social? Quem pergunta é Léo aqui, Leonardo. Leonardo, essa é talvez a pergunta de $1 milhão. Opa! Especialmente porque esse isolamento social, ele não está justo. Tem muita gente fazendo isso, mas tem muita gente não fazendo. E aí você começa a pensar assim, pô, mas eu tô vendo o pessoal indo pra praia, indo pra festa, e eu não chego aqui na esquina do meu prédio, na esquina da minha rua. Mas assim, continuamos dizendo, ainda não está tudo pronto, não está tudo certo. O isolamento tem, sem dúvida, o seu papel de importância em prevenir e em dificultar a proliferação da doença. Então, a primeira coisa é você dizer assim, por que uns podem e outros não? Realmente começa aquela fase de transição, do relaxamento, do afrouxamento, e a gente tem visto coisas desnecessárias, como festas, como concentrações muito grandes de pessoas desnecessárias. Então, realmente é difícil, é um momento onde a gente se aprisionou já há quase 6 meses, as pessoas estão impacientes, estão querendo realmente voltar à sua normalidade, mas falta pouco, e a gente está vendo um exemplo aí, que na Europa, que está sempre um pouquinho à frente da gente nessa doença, a segunda onda, e aí vai voltar tudo de novo e ser muito pior. Então, bora aprender com a Europa, vamos aprender com aqueles países que a doença aconteceu primeiro, vamos segurar mais um pouquinho aí, mais 1, 2 meses, vamos sempre ficar atento a todos os fatores que já aprendemos, de lavar a mão, de usar máscara. Eu não estou usando máscara, eu estou sozinho aqui no ambiente, tá? Estou assim, reservado. Então, assim, a dica é, tenha um pouquinho de paciência, eu sei que é difícil, faça atividade física, vá cozinhar, vá estudar, vá se divertir, tente fazer um trabalho home office, tente fazer alguma coisa que ajude as pessoas e você vai conseguir passar esse tempo de uma forma mais tranquila. Agora sim, Roy voltou na linha. Boa tarde, tudo bom? Voltou, Caio. Boa tarde, Roy. Roy, não? Não? Não. Então vamos à pergunta aqui. Tem Marina, que ela pergunta o seguinte: como é que a acupuntura hoje pode ajudar com essa pandemia? Olha, tá vendo? Nós estamos avaliando. Vamos lá. Essa é uma pergunta que a gente tem que ter muita cautela. A acupuntura, né, que é a passagem pela pele de agulhas que estimulam o corpo a responder com a liberação de algumas substâncias neurotransmissoras que melhoram a dor, o estresse, a ansiedade, a acupuntura pode ser útil. Porém, nós não recomendamos que as pessoas saiam dos seus isolamentos e venham fazer acupuntura de forma profilática para aumentar a imunidade. Esse é um momento em que não é interessante fazer isso. Uma vez o paciente já tendo sido acometido, tendo sido passado pela fase, né, do vírus, e hoje esteja cursando com dor, sim, esse paciente pode ser tratado com acupuntura, dentre outras ferramentas da clínica da dor, mas esse paciente ele só deva procurar o consultório, um caso de dor realmente refratária, de dor que está incomodando a nível dele ter que procurar o médico e justificar ele sair do seu isolamento para procurar o tratamento. Profilaticamente, a acupuntura é descrita como prevenção de várias doenças, inclusive asma, rinite, doenças alérgicas. Porém, como eu volto a repetir, neste momento não é indicado que você vá fazer medicina preventiva com acupuntura quando você deve estar ainda em isolamento social. Em condições normais, tudo bem, mas no momento a acupuntura vai ser tratativo. Aquele paciente que necessita ser tratado, está com dor, um dos mecanismos, das ferramentas é a acupuntura. Sim, agora temos ouvinte na linha. Deixa eu ver quem é. Quem está falando? Alô? Oi, Antônio. tudo bom? Alô? Oi. É o seguinte, o tema é de extrema importância, né? Fala de saúde e fala de vida. Uhum. É isso? Nós estamos agora discutindo o leite derramado. Porque eu que tenho um celular Mambembe simples, em dezembro eu já sabia de que existia uma grande incidência da doença no mundo. Mas os governantes municipais e estadual, o prefeito e o governador, eles não estavam preocupados com a população. Foi o que eles fizeram. Queriam era ganhar dinheiro com o carnaval. Imagina, o carnaval traz gente de todas as partes do Brasil e todas as partes do mundo. E o carnaval aglutina pessoas, não é isso? Logicamente que o raciocínio fácil mostra que
as pessoas iam contrair a doença e ia espalhar por todo mundo. Mas o negócio de quem está no governo é aglutinar mais dinheiro. Vocês viram que foi no dia 25, terminou o carnaval, né? E logo no dia 15, a coisa estava estourando, né? As pessoas morrendo, adoecendo e morrendo. E aí, ainda tem quem hoje em dia fique no folclore de dizer que o prefeito e o governador na Bahia estão unidos. Ora, que mentira, né? Isso é uma desculpa para não tocar na ferida, não tocar direto, mostrando que eles foram irresponsáveis e promoveram a disseminação da doença. Então, o que acontece? Agora, nós estamos vendo a liberação para o futebol, vários times estão com jogadores contaminados, vários, Flamengo, Corinthians, São Paulo, Bahia, enfim. Imagine, ainda estavam querendo levar o público para o estádio. Você for no shopping, for nas praias, a população irresponsável está aí sem usar, né, sem usar máscara, sem fazer o que deve ser feito como medidas imediatas, como a defesa para a população, para que não haja disseminação. E aí os governantes ficam nesse jogo, momento de eleição, ninguém quer ter uma medida mais rigorosa, porque uma irresponsabilidade de cada um daqueles, né, promove a doença e a morte de milhares de pessoas. Pronto, dada a opinião, a gente entende aqui tudo isso e a gente segue. Porque a ideia daqui do programa, nesse horário, é exatamente ajudar quem está passando por isso com dicas e informações, conteúdo de saúde. Vamos lá, Walter. O que pode fazer? Você vê que as pessoas estão realmente agoniadas, estressadas e sofrem com isso de uma maneira geral. E você falou, vamos ter um pouco mais de paciência. Muitas vezes é difícil segurar quem está em casa. O que se pode fazer? Você deu algumas dicas assim de trabalha em home office, faz uma atividade física em casa, mas o que pode se fazer já para melhorar quando chega num nível muito grande de estresse que as pessoas não estão aguentando mais? Sai com máscara, dá uma caminhada, volta, vê um lugar mais tranquilo. O que pode ser feito nessa hora? Exatamente como você já resumiu aí. No momento que se ficou totalmente restrito, tudo fechado, principalmente no mês de abril, de maio, eu tive a oportunidade de falar, inclusive na própria rádio, e nós citamos isso. Olha, bora reinventar, porque não é o mais forte e não é o mais inteligente que sobrevive. É aquele que tem capacidade de se adaptar. Então, o que é que está posto hoje? Eu não posso sair de casa. O que eu tenho em casa? Relacionamento familiar, tenho que cuidar da minha família, tenho que cuidar da minha saúde e preciso ser criativo para passar o tempo. Então, hoje tem advento da internet, as séries de TV, você pode fazer atividade física, você pode cozinhar, você tem livro para ler. Então, existiu uma forma, razoavelmente mais suave de passar por esse momento mais difícil de quase que uma reclusão total. Hoje nós estamos experimentando uma flexibilidade, e aquilo que eu comecei a citar no início do programa. Para alguns, ainda não é momento de sair, eles estão respeitando. Para aqueles que conseguem desenvolver as suas atividades home office, aqueles empregos, aqueles trabalhos em que é possível isso, tenho percebido que essas pessoas continuam realmente tentando manter ainda as suas vidas mais reservadas. Para aqueles outros, no meu caso, por exemplo, que tenho que ir para o consultório atender, então é um outro momento, é tomar os devidos cuidados, cada paciente, a gente está atento a lavar as mãos, a usar o álcool gel, trocar a máscara a cada 3 horas, evitar, deixar de usar o EPI, a gente faz questão de usar esse EPI, é importante não negligenciar isso. Então, estar atento às medidas. E estamos aprendendo pela dor, nós não tínhamos receita mágica de como passar por isso. Então, eu digo sempre, primeiro é entender o problema, aceitar e encontrar as formas proativas de solução. Uma delas é manter os cuidados e gradativamente ir tentando se readaptar, cada um na sua capacidade, cada um na sua atividade profissional, familiar e pessoal, mas sempre entendendo que não passou ainda, que a gente ainda está correndo riscos dessa segunda onda. Tem uma pergunta aqui de Elesita, ela que sente muitas dores no pescoço e no braço, e ultimamente meu braço começou a inchar da mão até o ombro. Será que a acupuntura pode me ajudar? O que eu devo fazer? Sempre eu vou dizer que você deve procurar um médico para fazer o diagnóstico. O diagnóstico é o ato mais importante para o tratamento. Não se pode fazer um tratamento sem saber o que a pessoa tem.
Esse braço que a senhora cita como inchado, ele pode ser causado por diversos fatores, inclusive até uma questão que tem a ver com a parte de angiologia, de vasos, dificuldade de retorno venoso. Provavelmente, pelo que está sendo colocado, tem a ver com dor, tem a ver com resposta inflamatória. Então, eu vou dizer sempre, procurar o médico para que ele faça a história clínica, a anamnese, solicite exames complementares se for o caso, elabore o diagnóstico, e de posse o diagnóstico, ele vai dizer, olha, no seu caso, quais são as opções terapêuticas, desde medicamentosas a conservadoras, como a fisioterapia, a acupuntura, a drenagem linfática, ou mesmo alguma coisa mais assertiva. Olha, o seu caso é um caso mais grave que necessita de uma intervenção, de um procedimento. Então, assim, a dica é sempre procure o médico e tenha certeza de qual é o seu diagnóstico. Em cima disso é que virão as melhores diretrizes terapêuticas. Tem Alex falando aqui que teve arritmia cardíaca por causa do estresse. Esse foi um dos fatores. Isso também acaba acontecendo, né? Com certeza. Se a pessoa já tem a predisposição para alteração cardíaca, seja ela qual for, inclusive o risco do infarto, o fator estressor faz com que o corpo responda àquele fator e faça as modificações de luta ou fuga. Com isso, o grande problema é que aumenta a informação para o corpo, né? A adrenalina vai dizer assim, olha, se prepare para lutar ou para fugir. E com isso, o seu coração vai bater mais rápido. E com isso, vai demandar mais oxigênio e que, se a pessoa tiver alguma dificuldade, pode gerar as arritmias ou mesmo os infartos. Então, o estresse pode piorar e muito todas as patologias cardiovasculares, a própria diabetes, entre outras doenças, gastrite, a insônia, as dores. Então, sempre o estresse deve ser evitado porque ele pode desencadear ou piorar doenças pré-existentes. A ouvinte que falou sobre o braço mais inchado, ela disse que o diagnóstico foi... Eu vou ler aqui para ver se é exatamente isso, né? O especialista é você. Vamos ver se ela está certinha aqui. Espondiloartrose cervical, é isso? Pode ser? Isso, pode sim. Na verdade, ela tem já um diagnóstico de uma alteração na coluna. E essa alteração na coluna, né, essa alteração de osso, ela pode fazer com que haja uma modificação naqueles ossos. E essa alteração, ela pode, a parte dura, que é o osso, esmagar ou diminuir ou alterar o espaço com relação da parte mole, que é a medula, que é o nervo. E isso pode gerar realmente dores e alterações inflamatórias importantes. Então, nesse caso, está indicado desde a fisioterapia, a acupuntura, a depender do grau até uma cirurgia de descompressão. Obviamente, tem que analisar caso a caso. Mas, realmente, se ela já tem esse diagnóstico, ela deve procurar os tratamentos adequados, desde os conservadores até realmente os mais avançados, que seriam os invasivos. Ela até continua escrevendo aqui, no WhatsApp é uma delícia a conversa, ela fala que é discopatia degenerativa. Tá. E um Isso artrose bilateral, entre a... Pois é. Acho que é a vértebra 3, talvez? Pronto. Então, assim, a discopatia degenerativa, como o nome já diz, patia é doença do disco, né? E degenerativa é com o passar do tempo. Então, esse não é o grande problema. Todo mundo vai ter discopatia degenerativa porque a nossa coluna, nosso corpo adoece e envelhece, tá? O que pode chamar mais atenção são as outras alterações, né? Onde a gente tem que principalmente perceber o seguinte: os meus ossos, que são duros, estão diminuindo os espaços, estão apertando o que tem no meio, que é a minha medula, o que tem no meio, que é meu nervo. Isso, quando acontece, vai ter clinicamente as respostas de dores, de choque, dormência. Às vezes a pessoa tem uma alteração lá no pescoço e vai doer todo o braço até a ponta do dedo, o que mostra que aquele nervo, aquela saída do nervo, está sendo, de alguma forma, sofrendo alguma injúria, algum tipo de machucado por essa alteração óssea. Então, a depender do grau, é preciso fazer descompressões, desde fisioterápicas, que são mais simples, até os mais avançados, que seriam cirúrgicas. Olha, tá na hora do intervalo. É incrível como passa rápido mesmo. Rapidinho, Incrível, é incrível. Eu acho inacreditável. Toda vez eu acho. Não adianta que eu vou achar sempre. Mas Vamos daqui lá. a pouco a gente volta. Você continua com a gente. Estou à disposição. Aí, plugado, e é só o tempo do intervalo, tá bom? A gente vai saber agora como é que anda o trânsito, que Giovana Oliveira já tá aqui com a gente. Intervalo e já já a gente volta. O trânsito na metrópole. Oferecimento AVI Segurança Patrimonial, a sua empresa de segurança. Ligue 3263-3000. Olá, boa tarde a todos. Olha, agora há pouco aconteceu um acidente na Avenida Oscar Pontes,
envolvendo um caminhão e um carro, o que deixa o trânsito lento no local. Agora, fora isso, alguns pontos que apresentam intensidade são a Avenida São Martins, sentido Iguatemi, também a Avenida Heitor Dias, no Cabula, e, como de costume, a Avenida ACM, nos dois sentidos, por causa das obras do BRT. Outra área que apresenta lentidão é ali a rótula do Abacaxi, no acesso norte. Em geral, nesse horário, o fluxo de veículos começa a aumentar e o trânsito fica mais lento em Salvador, mas você pode encontrar o caminho sem muitas retenções na Avenida Euclides da Cunha e na Avenida Orlando Gomes. Desde as 7 horas da manhã de hoje, foram registrados oficialmente 3 acidentes, com 3 feridos. Giovana Oliveira para o Metrópole Saúde. Estamos apresentando Metrópole Saúde. A rádio da cidade, Metrópole FM. Você conhece os serviços Vitalmed e os benefícios que ela oferece? Não! Com a Vitalmed você tem médico 24 horas para urgência e emergência, com atendimento em casa. Mais segurança no conforto do seu lar. Tem acesso ao Vital Fone para tirar dúvidas com médicos e receber orientações a qualquer hora do dia. E o Vital Vantagens, que garante descontos exclusivos em farmácias, clínicas, faculdades e muito mais. Um serviço incrível, com um preço que cabe no seu bolso. Gostou, né? Associe-se. Ligue 2202-8686. Enquanto a vida lá fora começa a voltar ao normal, o Hospital da Bahia segue cada vez mais por dentro da sua saúde e continua ampliando os serviços. O novo centro de radioterapia do Hospital da Bahia já está em pleno funcionamento e conta com uma máquina com tecnologia robótica. Investimentos também numa estrutura moderna e humanizada, formado por uma equipe médica com os melhores especialistas dedicados ao tratamento do câncer, sob a coordenação da doutora Elisa Saito. Hospital da Bahia. Excelência e referência. Responsável técnico Dr. Marcelo Zollinger, CRMBA 6271. Cuidar de você também é cuidar da família. E agora é a vez dos homens. Mais que prevenir e detectar precocemente o câncer de próstata, a Clínicas Clivale te convida a cuidar da sua saúde no Novembro Azul. Agende sua consulta 3310-5500 e 3512-8500. Clínicas Clivale, a clínica da sua família. Salvador Shopping, Salvador Norte Shopping, Calçada e em breve nova unidade em Cajazeiras. Responsável técnico doutora Maria Celane Serravalho, CRN 3912. Sua saúde sempre como nossa prioridade. Esta é a filosofia da Promédica há mais de 50 anos. Contamos com uma sólida rede própria, composta por 4 hospitais, centros médicos e rede de laboratórios Datalab, com a qualidade que você merece. Toda a operação é sediada na Bahia, ao seu lado, de forma integrada e participativa. Plano de Saúde Promédica. Produtos individuais e empresariais. Ligue 4007-2380. ANS 326861. Rita Lavinha Day Hospital, centro de referência em tratamento em cirurgia refrativa laser, catarata, glaucoma, retinopatia diabética e outros. Sem falar em aparelhos de última geração. Rita Lavinha Day Hospital, centro de referência para você e sua família. Avenida Tancredo Neves, Edifício Salvador Prime, Torre Work, terceiro andar e Rua da Alfazema, Edifício Iguatemi Business e Flat, primeiro andar, Iguatemi. Fone 2203-4444. Já é Black Friday nas Óticas A Fábrica. Isso mesmo, você já pode comprar as grandes marcas de óculos, lentes e armações com até 60% de desconto. E a Black Friday das Óticas A Fábrica tem desconto de verdade. Uma grande oportunidade para você comprar óculos e armações das melhores grifes internacionais com até 60% de desconto. Traga sua receita para as Óticas A Fábrica. Tecnologia para os seus olhos e desconto de verdade. Nos melhores shoppings e na Paulo VI Pituba. Silvânia Rocha Cursos está selecionando pacientes para o curso de harmonização facial. Informações pelo WhatsApp 99684-9438. 99684-9438. Responsável técnico doutora Silvânia Rocha, CROBA 14011. Se a ideia é purificar, é só chamar com Max. Pode ser água, óleo ou ar, é só chamar com Max. Climatize o ambiente, beba água sem se preocupar. Filtre tudo com a gente,
Tecnologia, infiltração e climatização. 3043-1600. 3043-1600. Eleições 2020 na metrópole. Repórteres nas ruas de Salvador e no interior do estado. Mário Kertes nos estúdios da rádio. Nós estaremos aqui até o final das apurações, acompanhando tudo. Comentaristas políticos, a participação dos ouvintes, nossos apresentadores e toda a equipe jornalística do Grupo Metrópole, com todas as informações sobre o dia de votação das eleições na Bahia e em todo o país. Neste domingo, a partir das 9 horas da manhã, não perca a cobertura completa das eleições municipais 2020 aqui na Rádio Metrópole. Eleições na Metrópole. Agora, além de ouvir a sua rádio preferida, você pode ver os programas da Metrópole. Acesse o YouTube e inscreva-se no portal Metro 1 e acompanhe ao vivo tudo o que acontece nos estúdios da Metrópole FM. youtube.com/portal Metro 1. A rádio que todo mundo fala e todo mundo ouve, agora também todo mundo vê. Todo mundo vê. A rádio da cidade, Metrópole FM. Estamos apresentando Metrópole Saúde, o programa que ajuda você a se cuidar mais e viver melhor. Saúde e qualidade de vida aqui na Metrópole. 4 horas e 38 minutos, estamos de volta aqui com o Metrópole Saúde desta sexta-feira, dia 13 de novembro, sexta-feira 13, um ótimo dia. E um dia lindo de sol aqui em Salvador. Você pode e deve ligar para cá, 3505-5000. O WhatsApp é 981553258, 981553258. Mensagem metro1.com.br. E também estamos ao vivo aqui no YouTube, youtube.com/portal Metro1. Hoje conversando com Walter Viterbo, médico, acupunturista, clínico da dor. Antes do bate-papo continuar, a gente vai ali na redação, para o Giro Saúde com Daniele Campos. Giro Saúde. Oferecimento Hospital da Bahia. Excelência e referência. Olá, muito boa tarde a todos. Olha, o presidente Jair Bolsonaro afirmou ontem, durante transmissão ao vivo, que há a possibilidade de autorizar a compra da vacina Coronavac, produzida pela farmacêutica chinesa Sinovac com o Instituto Butantan, ligado ao governo de São Paulo. Entretanto, o presidente criticou o preço do imunizante e disse que vai solicitar uma planilha de custos. Nas últimas semanas, uma disputa política foi travada entre o governador de São Paulo, João Dória, e Bolsonaro, em torno da vacina Coronavac. Após o ministro Eduardo Pazuello anunciar a compra de 46 milhões de doses da vacina, Bolsonaro desautorizou a ação. A Secretaria da Saúde do Estado da Bahia confirmou ontem 3 novos casos da doença de RAF, conhecida como a doença da urina preta, em Camaçari. Segundo o comunicado, todas as pessoas relataram consumo de pescado. O Centro de Informação Estratégica em Vigilância em Saúde da Bahia alerta que a doença de RAF é uma síndrome de rabdomiólise, uma ruptura de células musculares, sem explicação, e se caracteriza por ocorrência súbita de extrema dor e rigidez muscular, além de dor torácica, falta de ar, dormência e perda de força em todo o corpo, além da urina na cor de café. A secretaria explicou que a doença pode evoluir rapidamente para a insuficiência renal e pode levar à morte caso não seja tratada. Em agosto, o município de Entre Rios registrou a ocorrência de 3 casos suspeitos da doença de RAF, todos relacionados com a ingestão de pescado. Houve consumo do peixe conhecido como olho de boi por 5 pessoas da mesma família e 7 horas depois já apareceram os sintomas. Em Salvador, nos meses de setembro e outubro, 6 casos foram identificados em 2 unidades hospitalares. O governo da Argentina legalizou ontem o cultivo da maconha medicinal para uso próprio. Os argentinos vão poder cultivar a planta individualmente ou em grupos. O uso recreativo da droga segue proibido no país.
O decreto assinado pelo governo federal diz que não se pode mais adiar a criação de um marco regulatório que permita o acesso seguro e inclusivo a quem quiser usar a cannabis como ferramenta terapêutica. Além do cultivo para consumo próprio, as farmácias estarão autorizadas a vender óleos e cremes feitos a partir da cannabis. Para o Metrópole Saúde. Daniele Campos para o Metrópole Saúde. Obrigada, Daniele, pelas informações aqui do Giro. Agora sim a gente volta conversando. Você está vendo a gente também no YouTube, viu? Também pode mandar aqui no chat. Com Walter Viterbo, médico, acupunturista, clínico da dor. E eu quero começar esse segundo bloco perguntando sobre o tratamento da enxaqueca. Por quê? Porque quem sofre de enxaqueca, e eu falo por causa própria até também, está muito relacionado ao estresse. E nesse momento que a gente está falando desde o começo do programa sobre essa relação de estresse com as dores, com a pandemia, vocês têm percebido muita gente procurando vocês na clínica para tratar a dor de cabeça, mesmo a enxaqueca? Sim, sem dúvida, sempre foi a própria prevalência da doença na população é muito alta. Existe hoje uma grande quantidade de pessoas, né? Tá me ouvindo bem aí? Tudo ok? Pronto, agora eu estou ouvindo. Vamos de novo. Vamos lá. Então, a prevalência da doença é muito alta na população, né? Uma grande parte da população sofre ou algum dia vai sofrer na vida de dor de cabeça. E temos percebido que com o aumento do estresse, as pessoas que já tinham, né, essa patologia, elas desencadeiam mais frequentemente. E a acupuntura é consagradamente um grande recurso, um grande aliado, inclusive por não ser medicamentoso. Infelizmente, algumas pessoas já chegam no consultório dizendo, olha, já uso há X anos, 5 anos, 10 anos, diversos medicamentos e não estou conseguindo ter êxito. E não quero mais usar remédio. Então, a acupuntura ela tem um papel duplo, tanto tratar quem está usando medicação, quanto ser uma opção terapêutica àqueles que não querem usar medicamento. Diversos trabalhos científicos têm embasado, têm justificado, né, como a acupuntura consegue fazer com que a pessoa sinta menos dores, e, sem dúvida, não somente a enxaqueca, mas todo o processo doloroso do corpo pode ter benefícios com a enxaqueca. Inclusive, na próxima semana, provavelmente, estaremos fazendo com uma especialista em enxaqueca, a doutora Elza, um esclarecimento sobre isso, a junção da acupuntura e dos tratamentos medicamentosos para exatamente esclarecer melhor a população as duas ferramentas. A gente vai juntando diversas especialidades até para tratar a bendita da enxaqueca. Toma medicamento, faz acupuntura, tem atividade física relacionada, como se fosse quase uma vida bem, no máximo, de correção possível para poder que ela não se instale. É vou isso? chamar a atenção aí da nutrição, né? A nutrição hoje, ela é muito importante. Às vezes, retirar o leite, retirar algum tipo de café, retirar o sal, retirar o shoyu, algum tipo de alteração na alimentação, às vezes é o que trata, o paciente passa a não ter mais. Obviamente, a atividade física também é útil, né? Mas a gente chama a atenção que é multidisciplinar, que é um tratamento que vários degraus são utilizados para essa escada de tratamento da enxaqueca. E a percepção do paciente é muito importante, né? Porque ao longo da vida a gente vai notando isso que você acabou de falar, da nutrição. Alguns alimentos que quando você come, quando você ingere, poxa, me deu dor de cabeça. Você já começa a descobrir algumas coisas, né? Fatores causadores, é o chamado isso, né? Então, assim, olha, toda vez, o álcool é o campeão, né? Olha, eu bebo, eu tenho. Então, tem que deixar o álcool. Mas a gente chama atenção muito do shoyu, né? As comidas que tem o shoyu, eles são, quem tem dor de cabeça, com muita frequência, o shoyu desencadeia dor de cabeça. Entre outros, até laranja, o café que é interessante, né? Porque tem gente que se tomar café tem dor de cabeça. E muita gente, se não tomar o café, que tem dor de cabeça. Tem a cafeína que é importante. Então, como você disse, é pessoal. Cada indivíduo tem uma percepção de fatores causadores e de fatores de melhora. Tem Jesuíno agora na linha, não é isso? Jesuíno, tudo bom? Como vai? Tudo bem, graças a Deus. Me diga. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao médico. Veja bem, eu tenho um problema de coluna. Sim. A coluna incomoda bastante. Aí eu dou caminhada, tudo bem e tal, mas aí eu deito, quando eu levanto, aí de vez em quando dá aquela formigagem na perna. Isso
conveniente da coluna ou talvez seja outra coisa. Dá aquela formigagemzinha, dói, incomoda. Quando eu estou andando, movimentando, não dói tanto, mas quando eu vou deitar, fica paradão assim, aí sempre dói a coluna, incomoda. Tem assim algum conveniente tomar assim algum comprimido, alguma coisa assim que alivia, ou algum creme para dar um paliativo, dar uma massagem assim, como é? Bom, agradeço a sua participação. Esse quadro que o senhor está colocando, ele é muito comum quando já existe uma compressão, né, dos ossos sobre os nervos. E aí o paciente fala assim, olha, além da dor que eu tinha aqui na coluna, agora ela formiga, ela dá choque, ela vai formigando, caminhando para a perna. Isso demonstra que tem uma dor neuropática, dor de nervo. Obviamente, eu vou recomendar que o senhor procure um setor de saúde, um posto médico, ou mesmo a clínica, né? É necessário fazer exames, mas de antemão, antes mesmo do exame, clinicamente já demonstra que pode ser feito exame físico, mostrar que já existe alguma alteração e já entrar realmente com tratamentos, com os comprimidos, com fisioterapia, com acupuntura, ou o que for adequado. Mas eu realmente recomendo que o senhor procure uma unidade de saúde. Tem um grande amigo que ele sempre fala assim, olha, depois de determinada idade, 50, 60 anos, acordou, não sentiu dor, tá morto. É uma brincadeira. Mas esse período que a gente dorme pode provocar, a gente não fez nada teoricamente, dores que quando a gente levanta, a gente vai sentir? Perfeito. Vários fatores estão bem claros aí. Isso é muito comum quando a pessoa viaja, vai para um quarto de hotel, vai para a casa de um amigo, e aquele colchão, aquela altura do travesseiro, a densidade da espuma, tudo isso pode sim desencadear. Independente disso, na própria casa, às vezes você passa um dia inteiro na mesma posição e quando você vai deitar, coincide você deitar também por cima do quadril, do braço, e isso você acorda de manhã, mas eu não estava com essa dor, e onde é que eu arranjei essa dor? Isso. Então, posições viciosas na cama, colchão antigo, travesseiro que não esteja na mesma altura adequada, tudo isso pode sim você acordar sentindo dores. Elisita, que está aqui falando com a gente desde cedo sobre o braço, lembra que ela falou da dormência, inchaço e tal? Ela pergunta, ela disse que recebeu isso, esse laudo, mas ainda não levou para o médico. Elisita, tem que levar. E ela pergunta o que? Artrose, e se é bom ela fazer pilates? Então, o pilates pode ser indicado sim, mas seria interessante fazer o exame físico, ver em que momento a senhora está. Às vezes você fala assim, olha, eu tenho uma ressonância de 1 mês atrás. Há 1 mês atrás, o exame físico da senhora é esse. 1 mês depois, a ressonância é a mesma, mas a pessoa não é mais a mesma. Então, a gente não pode recomendar, sem estar vendo o paciente naquele momento, o que é mais adequado. O Pilates é realmente bem indicado, é muito bom. Mas, por exemplo, em um determinado momento da crise, da dor aguda, às vezes ele pode ter movimentos que, em vez de ajudar, vão terminar deixando desconfortável, aumentando as dores. Então, não necessariamente o Pilates deve ser indicado em todos os casos. Eu recomendo, mais uma vez, procure um serviço para que seja avaliado sua ressonância, mas também o seu exame físico do momento. A gente está falando de pandemia também, está chegando ao final, que não queria deixar de perguntar, porque eu já me ajeitei toda aqui, olhando para frente. Essas posições de tanto tempo em home office para muita gente, em casa, às vezes não tem, você também se ajeitou aí, tá vendo? Não tem jeito. É importante estar sempre lembrando o que a gente pode fazer para ajudar a nossa coluna e não sentir dor. Na verdade, o home office ele veio para ficar. Muitas e muitas profissões vão se ajustar a isso, vão se moderar, as empresas entenderam o que é mais econômico, alguns colaboradores acham melhores, outros acham piores, mas assim, é uma realidade que vai ficar. Então, quais são os grandes problemas que nós percebemos no home office? Você não tem em casa o mesmo mobiliário da sua empresa. Então, você já fica numa posição mais alta, mais baixa, em relação ao computador, a cadeira, tudo isso já vai fazer. A segunda questão é, não fique tanto tempo na mesma posição. Na hora que deu o intervalo, eu levantei, bebi um copo de água e dei uma alongada. Então, muito tempo parado, vem a dor também. Então, o home office, ele é importante, ele tem todo o seu papel aí na prevenção do Covid, do distanciamento, mas ele precisa ser cuidado. Quem já tinha dores, aumentam mais as dores por ficar muito tempo mais sentado.
E o mais interessante que eu tenho escutado de muitos colaboradores é que o serviço aumentou. Olha, eu estou em home office, as pessoas estão pensando que a gente estou na moleza, mas as empresas estão pegando mais no pé. A gente praticamente não mais bate ponto, então termina que as metas têm que ser cumpridas e a gente acaba trabalhando até mais horas do que trabalhava no período, né, dentro da empresa. Então, tudo isso favorece as dores. Você já tinha dor, parou de tratar pelo Covid, pelo afastamento, parou de fazer sua atividade física que ajuda na prevenção de dores, passa mais tempo sentado, está sentado em casa numa cadeira que não é a mesma da ergonomia do seu trabalho, do seu escritório, da sua empresa, tudo isso junto, sem dúvida, aliado à ansiedade, ao estresse de todo momento, suas dores vão aumentar. Então, tem que prevenir. Você tem percebido esse paciente que tem chegado agora, levou um tempo sem ir na clínica, ele vem com uma dor maior ou mais profunda, já saindo da dor de todo dia, para uma dor que não para hora nenhuma desse dia? Pois é, a gente tem percebido aquele paciente que estava se tratando e que foi compulsoriamente interrompido, ficou sem fazer atividade física, sem fazer fisioterapia, sem fazer acupuntura, sem fazer os bloqueios de dor, às vezes ficou sem receita, demorou de ir no médico, ficou mais tempo dentro de casa, mesmo no home office ou no momento livre, muito tempo deitado, assistindo TV, é uma bomba, né? É uma concentração de fatores, é um combo de coisas que vão fazer ele piorar. Esse paciente começou a voltar para o consultório, ele vem pior da cabeça, ele vem estressado, vem ansioso, vem com mais dores e vem com um tratamento que ficou interrompido, que vai ter que recomeçar tudo de novo. Então está chegando um quantitativo importante de pessoas. Volta para o zero do tratamento? Veja bem, você está fazendo um tratamento. De repente você para 6 meses, aquela fisioterapia, aquelas medicações, aquela acupuntura, né, e sua doença foi piorada, porque você ficou mais tempo sentado, mais tempo com fatores causadores. Então você deixa de ter o tratamento e passa a ter um incremento dos fatores que pioram a sua dor. É claro que o tratamento ficou perdido, tem que começar tudo de novo. Quais são os mais comuns que têm chegado agora, já nesse momento aí, no meio da pandemia? O mais comum é a cervicobaquialgia, que é aquela dor que começa atrás do pescoço e segue até o braço. Mas as lombalgias também são comuns, principalmente quem já tinha lombalgia. Outro fator importante, houve muito aumento de peso na população. Verdade. Grande parte das pessoas aumentou o peso ponderal, o ganho ponderal nesses últimos 6 meses. Então, se você já tem peso sobre a coluna, fica muito tempo sentado sobre ela, e agora a sua pressão está maior, e sua resistência, que seria você fazer atividade física e manter sua musculatura mais forte, está menor, é uma matemática negativa. Você está botando mais peso onde tem menos resistência. A dor vai aumentar. Então, é um combo de informações que piora, que desencadeia na frequência das dores da população. Tem Flávia aqui perguntando se planos de saúde cobrem acupuntura, incluído no Planserv, que ela está perguntando especificamente aqui. Infelizmente, especificamente, o Planserv é o único, porque até o SUS cobre, mas o Planserv ainda não contempla na sua rede aí a acupuntura. É uma pena, porque é um tratamento extremamente importante e útil, ainda mais o plano de saúde como o Planserv, pela massa de vidas que tem, né? Isso é um plano muito significativo para a população. Torcemos aí que os gestores repensem essa atitude de não contemplar a acupuntura pelo Planserv. Tem alguém perguntando aqui, anônima, mas diz que quer saber se a acupuntura dói, nunca fez e tem um certo medo. Não tenha medo, tratamos até crianças. A agulha da acupuntura é da espessura de um fio de cabelo. A gente tem uma técnica de colocar rapidamente, onde não há percepção da dor. Pode fazer uma experiência de fazer uma sessão e você vai ver que você não vai deixar de fazer seu tratamento, porque a agulha não dói. É pequenininha, né? Eu já fiz a acupuntura. É fininha, a espessura de um fio de cabelo. E você precisa deixar aquela outra menorzinha ainda durante um tempo também? Ainda existe essa indicação ou não? O que já se modernizou aí na acupuntura? Hoje a gente não tem colocado o paciente para ir para casa com metal. Existiram raros casos, né, de tétano que não se conseguiu se comprovar se era ou não da agulha. Então hoje o que o paciente leva para casa são sementes na orelha, sementes de mostarda coladas com esparadrapo, onde o objetivo dessas sementes é o paciente apertar a orelha para que aquela dorzinha gerada por esse aperto seja semelhante ao estímulo doloroso quando passa pela agulha. Então o paciente vai para casa, continua fazendo a acupuntura com o estímulo da auriculoterapia. É a dor tirando a outra dor, é isso? Exatamente, a dor estimulando o corpo a responder e produzir substâncias que vão tratar a dor, sendo que essa dorzinha é muito pequenininha e rápida e a outra que está ali incomodando vai ter grandes benefícios. Exatamente isso. A dor muitas vezes é um sinal de que tem alguma coisa errada no corpo e você deve procurar realmente ajuda. A dor é o 5º sinal, né? É chamado como 5º sinal
quando você está hoje dentro de um hospital, de uma clínica, vai se avaliar seus dados vitais, e a dor hoje é considerada como o grande alarme de que alguma coisa no interior está sendo dita no exterior que está de errado. A dor é a defesa, e por isso que ela precisa ser valorizada e, obviamente, tratada. Nosso tempo acabou. É incrível. É incrível, né? Me permita só dizer que eu estou de azul aqui, porque Sim. eu também quero, apesar de não ser urologista, mas na qualidade de médico, de ser humano, chamar a atenção do nosso Novembro Azul, da campanha de prevenção. Recentemente eu escutei um colega falando que não é só no mês de novembro, a prevenção é todo dia, procure seu urologista, veja se você tem questões familiares, se na sua família alguém já teve câncer, isso aumenta a probabilidade de ter uma família. Desde os 40 anos, 45 anos de idade, começa a procurar a medicina preventiva e faça realmente esse exame preventivo que não custa nada e é algo muito importante na prevenção do câncer de próstata. Boa lembrança, ótima. Novembro inteiro a gente vai ficar falando também. Muito obrigada, viu, Walter? Foi uma conversa ótima, como sempre. Pena, foi muito rápido, né? Muito Mas rápido. Eu acho sempre que é muito rápido. Quando precisar, estou aqui e gostaria de mais uma vez enaltecer a relevância deste programa pela quantidade, pela qualidade de informações de saúde para a população. Vocês que Parabéns, fazem ele, especialistas incríveis, de verdade. Obrigado pela oportunidade. Estamos à disposição. E tão generosamente, 1 hora aqui inteira, dedicada, por mais que passe rápido, é 1 hora inteira. Eu sei que é difícil. A gente aproveita vocês muito bem. Muito obrigada, viu? Uma semana, um final de semana. Boas Ótimo eleições final aí de pra todo mundo. semana. A gente fica por aqui na Metrópole Saúde. Hoje é sexta-feira, hein? Segunda-feira a gente está de volta. Mas domingo tem eleições. Estaremos aqui também, todo mundo, a Metrópole inteira participando dessa cobertura incrível. Agora vem o Jornal da Cidade. Um beijo, até domingo. Você ouviu Metrópole Saúde, o programa que ajuda você a se cuidar mais e viver melhor. Saúde e qualidade de vida aqui na Metrópole. A rádio da cidade, Metrópole.